Boa noite, turma. Voltando aqui, eu vou trabalhar com vocês agora a questão dos resumos, porque eu mostrei para vocês a estrutura de artigo científico e de paper. Uma das coisas mais difíceis para as pessoas que estão iniciando na pesquisa entenderem é como se constrói um resumo. O resumo do artigo não é a mesma coisa de um resumo de um livro, de um resumo de um artigo de jornal, de um artigo científico que você leu e que você quer guardar. Tá? Nós vimos há pouco tempo, nas videoaulas anteriores, a questão do fichamento. Tem fichamento de resumo, não é? Então, nós vimos também a diferença entre resumo e resenha. Então, quando você pega, por exemplo, eu pego esse livro aqui, tá? Eu quero fazer um resumo dele, eu vou ler tudo, vou destacar as ideias principais, não é isso? Ou eu pego um artigo qualquer e quero resumir esse artigo, eu vou pegar ideias principais, vou falar um pouquinho do autor e tal, e vou fazer aquele resumo. O resumo do seu artigo científico ou do seu paper não é isso, não é esse resumo de conteúdo. Tá? Ele é um resumo das suas ações de pesquisa. Tá? Então, você não vai falar sobre o seu tema nesse resumo. Você vai apresentar o tema, você vai dizer quais os seus objetivos de pesquisa, não todos, normalmente o principal, o geral, né? Você vai falar da metodologia que você usou, dos resultados que você alcançou, enfim. Você vai, em poucas linhas, porque isso é como eu falei para vocês na outra videoaula, depende ou do periódico, no caso do artigo científico, ou do evento, no caso do paper, tá? Vai depender das normas de cada um. Tá? Mas pode, por exemplo, um periódico pode dizer que aceita 12 linhas de resumo. É difícil, viu? Normalmente são 8 linhas, ou então eles colocam por número de caracteres ou número de palavras. Você vai ter que adequar tudo a essa norma. No paper, vai ser um espaço ainda menor. Tem evento que diz que o teu resumo só pode ter 5 linhas. Tá? Tem evento que deixa você escrever 15 de resumo. Também pode ser, para o evento, pode ser um resumo expandido, que corresponde a um pôster que vocês vão aprender na próxima aula. Tá? Mas nesse caso nosso aqui, o resumo, tá, do artigo ou do paper, ele é bem pequeno. E ele é feito num parágrafo só, não pode nem ter adentramento de parágrafo. Ele é feito num parágrafo só, tudo um quadradinho. Vocês vão fazer um quadradinho na página, tá? Então, agora eu vou partilhar uns slides para poder explicar um pouquinho melhor. Esse tipo de resumo, ele aparece no artigo, no paper, e no pôster ele é mais expandido, a gente chama de resumo expandido, mas a estrutura é a mesma, tá? Então, vamos lá. Como é que é essa estrutura do resumo? Vejam bem, o resumo do artigo científico e do paper, tá? Você vai fazer, em primeiro lugar, a apresentação do seu trabalho, em uma frase, uma ou duas linhas. Eu gosto quando eu estou com os meus orientandos de iniciação científica, quando eu estava, né, na época do MEB, da UESC, eu gostava sempre de deixar assim uma fórmula. Então, este estudo aborda a venda de banana na feira de Luiz Eduardo Magalhães. Ponto. Essa é a apresentação do trabalho. Tá? A apresentação é sucinta ao extremo, uma ou duas linhas no máximo. Os objetivos do trabalho. Aí você não vai colocar todos, porque normalmente num projeto de pesquisa você tem um monte, você tem um ou dois objetivos gerais e mais alguns específicos. Não, normalmente no resumo de artigo ou paper, você coloca só o objetivo geral do seu trabalho.
tá? Da sua pesquisa. A metodologia usada no trabalho. 2 ou 3 linhas. Vocês vão dizer que eu estou maluca, mas não estou, não. É isso sim. Vocês vão ter que ser muito sucintos aqui. Vocês vão ter que dizer, olha, este trabalho seguiu uma metodologia qualitativa, trabalhou com entrevistas, trabalhou com interpretação de textos, trabalhou com jurisprudência. Bom, vocês não podem falar mais do que isso. Porque se vocês forem além disso, vocês vão ultrapassar o tamanho médio de um resumo. Tá? Aí, a fundamentação teórica. Aí vocês vão dizer, meu Deus do céu, a professora endoidou que em 2 ou 3 linhas eu vou ter que falar de uma fundamentação teórica. Você não vai falar da fundamentação. Por exemplo, os meus resumos de artigo, normalmente, eu sempre trabalho com formação do leitor, então, dependendo do recorte que eu estou naquele artigo, eu coloco assim, esse trabalho se desenvolveu de acordo com o conceito de leitura de Yunis, entre parênteses o ano da publicação, Pina, entre parênteses o ano da publicação, etc, etc. Ponto. Acabou. Você não vai desenvolver aí esses conceitos. Isso é coisa do artigo e do paper. Aí você só vai indicar os principais teóricos com os quais você vai trabalhar. Tá? E, claro, os principais conceitos. Né? Os resultados alcançados. Então, esses resultados, eles não, porque são 2 tipos de resultado numa pesquisa. Um resultado quantitativo, que é o tanto de evento que você vai, de artigo que você publica, livro que publica e tal, e os qualitativos. Aqui, no resumo do artigo ou do paper, vocês vão apontar o básico do resultado qualitativo. Tá? Então, vocês podem colocar assim, percebe-se no desenvolvimento da pesquisa que tais e tais situações chegam a tais e tais conclusões normalmente. Eu não vou especificar isso, porque isso tem que ser uma coisa muito própria da pesquisa de cada um. Tá? Vou dar o exemplo da pesquisa do feminicídio, que eu sei que tem vários na turma de vocês que trabalham com isso. Né? Então, percebe-se que durante o isolamento aumentou o número de feminicídios nas capitais brasileiras. Ponto. Resultados alcançados. Tá? É claro que essa percepção virá da pesquisa no feminicídio nas capitais. Tá? E as conclusões, aí é bem sucinto. Conclui-se que tal coisa permite que aumente o número de feminicídios. Coisa bem sucinta, gente, sempre 1 ou 2 linhas. Tá? E, repito, não é um quadrado, é um quadradinho. Não tem adentramento de parágrafo, não pode pular linha. O resumo é todo fechadinho. Tá? Em geral, os resumos são feitos pela contagem de palavras ou caracteres. Então, você pode escrever 500 palavras ou 1.800 caracteres. Vai depender ou do periódico ou do evento, ok? Os resumos, como eu já disse a vocês, sempre devem ser traduzidos em 1 ou 2 línguas estrangeiras. Normalmente do paper não, mas vai depender do evento. Aí eu quero um espaçozinho para falar de palavra-chave. Palavra-chave são aquelas palavras que melhor representam o trabalho de vocês. Então, vou dar um exemplo aqui de um título. Estudo sobre o feminicídio na comunidade negra de Caetité. Quais vocês acham que seriam as palavras-chave aí? Feminicídio, comunidade negra, Caetité. Vocês teriam 3 palavras-chave. Tá? Isso é a palavra-chave. São as palavras que mais apontam para o que é o trabalho de vocês. Tá?
E elas também precisam, dependendo, ser traduzidas em uma ou duas línguas estrangeiras. Nos papers, não, às vezes, na maior parte das vezes, não. Mas pode acontecer de um evento pedir essa tradução em língua estrangeira. Ok? Deu para vocês entenderem? Então, fechamos aqui e até as próximas aulas. Boa noite.